Abençoado dia com Jesus, Maria e José, família de fé, um santo dia. Sejam todos bem-vindos a essa manhã maravilhosa com Jesus, Maria e José. Família de fé, povo amado, receba o meu abraço, receba aí o meu carinho nessa manhã maravilhosa. Gente, sexta-feira, estamos aí com o coração numa santa expectativa para o seminário. Começa hoje, pensa, nosso coração está a 1000 por hora. Hoje, um dia em que o Senhor parece que Ele reserva coisas maravilhosas, extraordinárias para realizar no nosso coração. E eu espero que você esteja aí, nesse ânimo novo, nesse gás novo, o dia que é inaugurado pelo próprio Senhor, possa também trazer ao seu coração essa santa expectativa, esse santo ânimo, esse santo ânimo para o nosso dia de hoje. Amém? Não importa, a palavra de Deus diz assim: tudo que era velho ficou para trás, um novo dia se inicia, né? Tem até uma canção do Valmir Alencar que diz isso, né? Tudo que era velho ficou para trás. Deixa Deus te alcançar e te contagiar que a verdadeira paz que o mundo não dá. Então se deixa ser contagiado pelo Senhor, não usa máscara não, não precisa usar álcool em gel não, deixa ser contaminado pelo Senhor, deixa o teu coração ser contaminado por Ele, deixa os teus pensamentos ser contaminados pelo Senhor. Ele há de te convencer de que desânimo, tristeza, abatimento, nada disso vai te levar a lugar nenhum. Né? São Paulo vem nos dizer isso também. O desânimo levou à morte a muitos, mas a alegria levou o justo a conhecer a plenitude. A tristeza matou a muitos, mas a alegria levou o justo a conhecer a plenitude. Então seja hoje este alegre, seja hoje esta alegre que vai conhecer a plenitude. Amém? Seja decidido pelo Senhor nesta manhã, seja aí animado pelo Senhor nesta manhã de sexta-feira. Que eu espero do fundo do meu coração que você tenha essa experiência extraordinária com o Senhor, porque é isso, né, gente? Sexta-feira, geralmente, nós lembramos de quê? Sexta-feira eu me recordo sempre da paixão do nosso Senhor. E essa paixão dele, né? Para quê? Para que eu e você tivéssemos vida. E tivéssemos uma vida em abundância. E eu espero que você tenha essa experiência, né? O mundo o tempo todo ele está tentando o quê? Ele está tentando nos minar. Na verdade, ele usa de pessoas, ele usa de situações para o quê? Minar as nossas forças, minar as nossas alegrias, minar o nosso ânimo. Mas eis que o Senhor diz para nós isso, né? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci essas situações. Eu venci essas circunstâncias. É isso que Jesus vem dizer para nós. Tem de bom ânimo. Isso tudo vai passar. Isso tudo daqui a pouco já nem vai existir. Então eu quero que o teu coração hoje tenha essa experiência com o nosso Senhor. Que o teu coração hoje se abra a esse movimento do céu sobre a terra e o teu coração vai ser o alvo da graça de Deus. O alvo dessa presença extraordinária de Deus. Amém? Que você seja formado por Ele, que você seja animado por Ele, mas antes de tudo, que você seja decidido pelo Senhor. Decidida pelo Senhor. Amém, família de fé? Vamos juntos então, eu espero que todo mundo já tenha lido na página 13, eu já li aqui o meu, hein? Página 13, oração de consagração a Nossa Senhora ao ano de 2022. Espero que você já tenha feito aí antes de começar, 5 minutinhos que você acorda mais cedo, você já faz a sua oração e faz também a leitura do livro de Sabedoria, capítulo 9, que é o propósito para nós no mês de janeiro. Espero que você tenha lido. Se você não leu, assim que terminar a oração, você já pode pegar e ler. Olha só, a Alexandra está dizendo que já fez, a Gisélia, a Graciana, minha irmã,
Um beijo no seu coração. A Tere Ramalho, querida, que saudade. Edilane tá de férias, gente. Nossa irmã querida da família de fé tá aí descansando. Um beijo, um abraço pra essa família maravilhosa que tá aí descansando, hein? Os filhos, que delícia. A Diva também, minha querida, fez. Você que ainda não fez, anote aí para que você não saia, presta atenção, correndo depois da live, tá? Mas que você tenha o compromisso de pegar a sua oração e ler. Porque se nós temos uma tendência a deixar as coisas para depois, você não vai ler essa oração tão cedo, certo? A Cris está falando que vai fazer ainda. Então, Dona Cris trabalha até lá naquele salão maravilhoso para deixar a mulherada maravilhosa, né, Dona Cris? Não vai deixar para depois, hein? A Camila também vai fazer, não vamos deixar, certo? Vamos então rezar e vamos nos preparar para a palavra de Deus. Hoje, Evangelho de São Marcos, capítulo 3, dos versículos de 13 a 19. Marcos 3, dos versículos de 13 a 19. Amém? Vamos aí então preparando o nosso coração, vamos rezar. Vamos pedir a presença do Espírito Santo sobre nós. Vamos pedir que Ele venha em nosso auxílio. Amém? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja, Senhor, o meu refúgio, seja, Senhor, a minha força. Alcançai, Senhor, as profundezas da minha alma e fazei de mim a tua morada. Santos anjos, alcançai do bom Deus para nós a graça do santo recolhimento e da oração. Preparai o meu coração, preparai este povo que reza conosco, para juntos entrarmos na presença de Jesus. Tu és a mãe, tu foi, Maria, a primeira a receber Jesus no seu coração. Ensina este povo e me ensina a receber Jesus verdadeiramente. Ensina-nos a não duvidar de Deus. Ensina-nos a não ir contra Deus. Eu interceda, Maria, para que todos nós que estamos aqui nesta manhã tenhamos uma virtude do temor a Deus. Maria, rogue agora que a graça do temor a Deus esteja no nosso coração. Senhor, assim como nós ouvimos os pássaros cantando, o movimento do vento sobre as plantas, há o teu movimento sobre a terra, não só na natureza, mas em nosso coração. Que eu seja capaz, Senhor, de perceber que o Senhor habita em mim. Que eu seja capaz de perceber que o Senhor mora no meu coração. Dai a graça não só a mim, mas a todos que rezam comigo, a todos que estão comigo nesta hora de oração da manhã. Dai a graça desse povo perceber que o movimento que é feito do lado de fora é feito também do lado de dentro. Nós somos a tua casa, Senhor. O nosso coração é a tua casa. Habita, Senhor, então na vida, na história deste povo que ora comigo. E que nós hoje, Senhor, sejamos provocados pelo teu Espírito a não esquecer que o Senhor habita em nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pega comigo a palavra de hoje, Evangelho de São Marcos, capítulo 3, dos versículos de 13 a 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu aos montes e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Quem deu o nome de Pedro para expulsar demônios, designou, pois, os 12: Simão,
a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filho de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja, este evangelho de hoje, né, gente? Ele tem, é engraçado que ele tem vários sinais daquilo que Jesus realizou para fundar a igreja. Hoje, se a gente for olhar aqui, hoje eu estava fazendo a minha oração, né? E quando eu me deparei com essa palavra, né? Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. Veja que quando Jesus ele ia para o monte, quando Jesus subia, quando Jesus fazia esse esforço de ir ao encontro do Pai, ele sempre trazia algo. Nos lembra muito quem? Nos lembra muito Moisés. Moisés, quando ele ia buscar as instruções de Deus, Moisés, quando ele ia falar com Deus, quando ele ia pegar direção de Deus, Moisés, então, ele subia ao monte. Monte, nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, ele tem o significado de lugar alto, lugar nobre, lugar onde você tem acesso a Deus. Então, Jesus tinha acabado de ter, então, vamos dizer, um colóquio. Jesus tinha acabado de ter aí uma noite, talvez, de adoração e escuta profética daquilo que Deus queria. E Jesus, então, ele desce. Aqui a gente percebe que quando Jesus também vai para o monte, né? E lá no monte ele tem aquela experiência fortíssima de conversar com Elias, né? Com Moisés, e ali Tiago, João e Pedro vê aquele fenômeno sobrenatural, e a coisa que Pedro fala é: Senhor, não vamos sair daqui, vamos ficar aqui no monte. E aí Jesus diz: não, é preciso que eu vá. E aí Jesus então desce rumo, sentido à crucificação, né? Ao Calvário. E aí a gente vê que é um período da vida de Jesus, o Calvário, porque logo em seguida ele já traz para nós a ressurreição. Para nos lembrar, o Calvário, o sofrimento é um período da nossa vida. Faz parte do nosso processo, sim, mas nós somos chamados a ter experiências de ressurreição. Nós somos chamados a ter experiência de monte. Nós somos chamados a ter experiência de ficar com o Senhor. No meio do caminho tem o Calvário. No meio do caminho tem o deserto. No meio do caminho tem a provação. No meio do caminho tem dificuldade. Porém, é o meio, não é o nosso fim. Muita gente fala assim: nossa, faz muito tempo que eu estou passando uma vida tão difícil, tão sofrida, tão provada. Mas eu quero lembrar você. A provação, ela faz parte. E Jesus vem mostrar isso aqui para nós. Nós somos chamados a ser formados, talvez no deserto, no Calvário, mas o nosso fim último é a ressurreição. Então eu quero te lembrar aí, você que talvez está aí passando por um período, quero te entregar essa palavra hoje de ânimo. Não sei para quem é essa palavra, mas o Espírito Santo de Deus me provoca agora a não guardar isso para mim, mas liberar isso para você. Então eu quero lembrar você disso. É só um período. Então Jesus então vai e chama os que ele quis. E aqui a gente vê então o início da igreja. A igreja que é algo que Deus quis. Jesus então começa a formar a igreja aqui. E o que é formar a igreja? Formar os padres, os sacerdotes, os bispos, aqueles que dariam início a ela, claro, né, humanamente, porque Jesus ele é o fundador da igreja, ele é o princípio da igreja, foi por ele que tudo deu início, mas ele precisaria deixar então aqueles, né, que iriam assumir a igreja, né? Então Jesus então começa a dar esses sinais para nós da igreja. Jesus aqui neste evangelho, é isso que eu percebo hoje, Jesus começa a dar sinais da igreja. Veja que ele então chama 12. Nós sabemos que este número 12, a palavra de Deus,
vem falar para nós das 12 tribos de Israel. Os 12 apóstolos simbolizam o chamamento do novo povo de Deus. Aqui, então, as 12 tribos de Israel, simbolizando os 12 apóstolos, é um novo povo que vai fazer parte deste povo eleito que Deus chamou. Jesus chamou este povo. Então, Jesus, então, chama os que ele quis, esses 12, né? A igreja, então, é vontade de Deus. Mas eu achei muito forte o que Jesus diz aqui neste evangelho. Então, Jesus designou 12 para que ficasse com ele. Eu até grifei aqui, né, essa palavra, para que ficasse com ele. O que é ficar com Jesus? Depois, sim, pregar. O que é ficar com Jesus? É ser formado por ele. É aprender com ele o que tem que ser feito. E eu quero já ir para o final, só para chamar a atenção. Enquanto Judas Iscariotes, ele estava com Jesus, ele não tinha o seu coração corrompido. Então, enquanto Jesus estava com Judas, Judas não tinha o ímpeto de traição. Mas foi depois, a palavra de Deus diz assim, Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Aqui, gente, tem uma forte parte que Jesus diz para nós nas entrelinhas. Quem não reza vai trair Jesus. Quem não rezar vai trair Jesus. E hoje lendo, hoje não, né? Nessa preparação para o curso Ordena-te, nessa preparação também para o seminário de cura interior, eu li um texto do cardeal Saraiva, que ele fala sobre oração como meio de reconciliação. E ele diz assim, quem não reza, traz Jesus. Essa fala é do cardeal Saraiva. E o cardeal, ele fala isso com muita força. Quem não reza, traz Jesus. E veja só, meus irmãos, olha que forte isso, né? Jesus então chama primeiro eles para ficar, para ver como é que era o processo com ele. A metodologia que Jesus tem de evangelizar, a metodologia que Jesus tem de acolher um pecador, a metodologia que Jesus usa para não condenar, mas para salvar. Por quê? Porque Jesus iria para o Pai e eles é que representariam Jesus. E aqui é interessantíssimo a gente pegar os nomes que Jesus escolhe. Jesus diz assim, designou ele Simão, o que deu o nome de Pedro, que mudou o nome dele. Presta atenção, Jesus já fez aqui uma menção de mudança na vida, né? Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Dois coléricos, dois homens extremamente do temperamento forte, filhos do trovão. Agora vocês tiram uma ideia, né? E aqui Jesus fala também, né? André e Filipe, e aí ele vai falar de traidores. Jesus vai mostrar para nós que a igreja tem de todo jeito. Mas todo o jeito tem um único sentido: ser semelhante a Jesus. Então aqui Jesus já está silenciando muitos que hoje eu, você, estamos aí olhando essa questão. É meu jeito, é meu temperamento. Eu vivi isso na minha vida. Eu tive essa experiência, por isso eu sou assim. Porque a gente acha o tempo todo justificativas para a gente ser do jeito que a gente é. E não do jeito que Deus quer. É mais fácil justificar do que ser resgatado. É mais fácil arrumar desculpa do que assumir o erro. É mais, vamos dizer assim, é mais prazeroso a gente arrumar uma desculpa, mentir, do que assumir. Eu vivi isso, eu errei, eu sou assim. Veja que Jesus, então, ele mostra para nós, neste evangelho, que ele escolheu pessoas de temperamento forte. Como ele escolheu pessoas mansas.
Mas todas elas foram chamadas a ficar com ele, primeiro. Independente do temperamento, independente do que se viveu, independente da carga que traz em si, a carga hereditária, Jesus convida primeiro a ficar, para depois pregar, para depois expulsar. E o que isso quer dizer para mim e para você nesta manhã de sexta-feira? Nós precisamos então entender que a vida de oração, falar com o nosso Senhor, estar com Ele é questão de sobrevivência espiritual, humana e emocional. As grandes pessoas que eu vejo, né, que são inteligentes de verdade, porque ter conhecimento não é suficiente, você precisa ser inteligente. Eu conheço gente que não tem conhecimento de uma faculdade, eu conheço pessoas que não têm conhecimento não só de faculdade, de um monte de coisa, mas são extremamente inteligentes e sábias. O conhecimento não te dá o direito de ser realmente uma pessoa inteligente. A inteligência, ela provém de exercício, de você exercitar sua mente e colocar ela para funcionar. Então Jesus está mostrando para nós hoje, nesta manhã, que a inteligência do ser humano provém do exercício de falar com Ele. A inteligência nossa vem dessa conversa com Deus. Ele é a sabedoria e eu preciso ir até Ele. Ele me provoca a ser inteligente. Ele me lança exercícios que vão me fazer pensar, porque o mundo hoje quer que a gente fique sentado num banco que nem idiota, mexendo no aparelho, e aquele aparelho dando comandos para nós. Eu não sou comandada por um aparelho. Eu não sou comandada por um celular. Eu sou comandada pela atmosfera que vem do alto, que vem do coração de Deus. E hoje muita gente está achando que tem uma inteligência porque fez curso X, porque fez curso Y, porque tem leitura de tal livro. Gente, isso tudo é muito legal. Parabéns para quem tem. Glória a Deus para quem teve oportunidade. Mas isso não desenvolve a tua inteligência, nem emocional, nem humana e nem intelectual. Sabe, eu percebo isso, os grandes sábios, os grandes homens de Deus, são homens que rezam. São homens que buscam a Deus acima de tudo. Existem aí grandes cientistas, grandes homens que chegaram à conclusão: Deus é Deus e ponto final. E sem Ele eu não consigo. Eu vejo aí grandes filósofos, grandes homens que desenvolveram aí tantas coisas. Mas todos eles só chegaram aonde eles chegaram porque eles tinham um diálogo diário com o nosso Senhor. Quando nós olhamos, até mesmo para os seminários, né? E eu estava conversando com um padre sobre isso, e ele dizia que no Oriente, perdi agora, gente, a parte geográfica. Nós estamos no Ocidente ou no Oriente? Perdi aqui, ó, deu um branco aqui, ó. Me ajuda aí quem tiver. No outro lado, não é onde a gente está, não. Ele diz assim que os padres, quando vão dar aula de teologia, eles não dão em cima do ensinamento que eles aprenderam. Os padres, obrigada, hein, gente? Estamos no Ocidente, então, no Oriente, obrigada, Cris. Obrigada, Iago. Nossa, que honra, Iago, ter você aqui, que gracinha. Obrigada, Alexandra. Veja, nós estamos no Ocidente. No Oriente, quando os padres, os teólogos vão dar uma aula sobre teologia ou filosofia, eles não vão sem jejuar. Eles não vão sem antes fazer uma adoração. Porque eles têm conhecimento, eles têm esse discernimento de que só com o conhecimento humano não é capaz de formar o povo. Precisa de uma graça sobrenatural. Precisa de estar com Deus para falar de Deus. E este evangelho de hoje é muito forte para nós. Este evangelho de hoje é importantíssimo para nós, porque Jesus quer dizer, não importa o teu temperamento,
não importa o teu grau, não importa o nível que você tem de conhecimento, importa que você se abra para que eu passe, para que eu flua, para que eu dê para você uma frequência no Espírito. Para que você tenha uma frequência e para que você vá, para que você flua, para que você frutifique no Espírito. Mas é importante que você esteja com Ele. Porque a partir do momento que você sair do processo chamado vida de oração, você vai trair Jesus. Você vai ser aquela que vai trair Jesus. Está aqui, ó, isso é bíblico. Isso não é uma teoria da nuzez. Isso é uma teoria de Jesus Cristo. Isso é uma teoria que vem do alto. Vem dele, parte dele. E tudo que parte do nosso Senhor merece respeito, merece aplausos, merece reverência. Então, eu encerro a reflexão de hoje com esse texto, com essa frase que Cardeal Saraiva diz: quem não reza, trairá Jesus. Que o nosso coração hoje esteja disposto a ficar com Ele, né? Que o nosso coração hoje esteja disposto a olhar para Ele, a ir para Ele, né? A estar com Ele, né? Deus, Ele quer fazer algo extraordinário na nossa vida. Mas eu preciso primeiro estar com Ele, ficar com Ele. Amém? Peça ao Espírito Santo neste momento que venha convencendo você disso. Peça ao Espírito Santo que venha te alertando do tempo que muitas das vezes você tem gastado nas redes sociais, falando mal da vida dos outros. O tempo que você tem gastado com coisas fúteis, ao invés de se aprofundar em Deus. Os pensamentos que têm ocupado a tua mente, que têm te distraído, ao invés dos pensamentos que precisam ser com o nosso Senhor Jesus. Peça essa graça a Ele. Peça essa bênção a Ele nesse dia. Me ajuda, Espírito Santo. Pousa a tua mão sobre nós, Senhor. E não permita que a gente fique aí à mercê das influências do mundo, mas que nós sejamos influenciados pelo Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, então hoje damos início aí ao seminário de cura interior. Eita, nós estamos aí a 1000 por hora, no sentido de ânimo e uma santa expectativa. Começamos hoje então com a adoração, às 20 horas. Você que já se inscreveu no seminário, você que infelizmente não estará conosco por algum motivo, peço que reze por nós, para que as pessoas que lá estiverem tenham uma experiência com o nosso Senhor. Uma experiência de resgate, de reconciliação e de cura. De cura, precisa desse processo. Ser resgatado, reconciliação, para viver a experiência da cura. E hoje nessa adoração, é isso que nós queremos trazer as pessoas nesse caminho, né? Que o Senhor deu um caminho profético para esse seminário. Então, primeiro haverá a reconciliação, a adoração. Então, hoje à noite, se Deus quiser, estaremos juntos nessa adoração de reconciliação, de entrar na casa do oleiro, né? Vai ser um momento maravilhoso, eu tenho certeza, na vida de muita gente. Então, hoje, seguimos esse processo em nome de Jesus, para a glória dele. Eu peço as suas orações. Amanhã, o dia todo, estaremos reunidos. Vou mandar algumas... Fica de olho nos stories, hein, gente? Que eu vou estar mandando aí algumas coisas para vocês, o que vai acontecer, dos momentos que nós teremos, para a glória de Deus. Então, estaremos juntos amanhã, domingo também, até a parte da manhã, né? O período da tarde aí, vamos descansar um pouco, porque às 28 nós temos aí desafio, começando com tudo, hein? Ah, não, gente, fala a verdade. Eita Deus, vai ser tremendo esse final de semana, tá bom? Fiquem com Deus, com a Virgem Maria, família de fé. Recebam o meu abraço, que sejam esses dias, esse final de semana, né? Um final de semana na presença de Jesus, Maria e José. Deus abençoe.